Olá, bom dia. Passando aqui para compartilhar um pouquinho, estava estudando ali. Para quem não sabe, eu sou terapeuta e revendo as aulas, que é sempre bom rever as aulas para fazer um excelente trabalho e para aplicar também na nossa casa, porque primeiro precisamos demonstrar com o exemplo, na prática, de que dá certo, né? Então, eu quero falar nesse vídeo sobre TOD, que é o transtorno opositivo desafiador, que muitos pais têm levado filhos para serem medicados por causa do comportamento dessas crianças. E eu quero ler aqui o que foi falado na aula. A causa do transtorno é desconhecida, mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Transtorno infantil caracterizado por comportamento desafiador e desobediente a figuras de autoridade. Então, aqui está descrevendo o que é uma criança com TOD, que é o transtorno opositivo desafiador. É um transtorno infantil caracterizado por comportamento desafiador e desobediente a figuras de autoridade, no caso dos pais, de professores, enfim, de pessoas que são autoridades sobre essa criança e ela tem dificuldade de obedecer. Alguns sintomas que classificam uma criança com TOD, segundo dizem: humor irritável, agressividade, comportamento argumentativo para desafiar, índole vingativa, que duram mais ou menos 6 meses, mais de 6 meses, e causam problemas significativos em casa ou na escola, discutir com adultos, perder a calma frequentemente, desafiar ativamente regras deliberadamente, culpar terceiros por seus próprios erros, ficar com raiva, ressentido e ser facilmente perturbado, ser vingativo. Então, analisando tudo isso que é descrito para classificar uma criança com TOD como um transtorno, onde não há comprovação de um problema de saúde para a criança. E aí vem essa criança, uma mãe que está ali, não está dando conta dessa criança, leva ao médico e essa criança é medicada. Em que vai resolver para o seu filho, mãe, o seu filho ser medicado? Se não há uma comprovação de doença, é um transtorno. E aqui eu estou lendo para você, mãe, que tem um filho que é agitado, que é desafiador, que não cumpre regras. Eu estou te mostrando aqui, provavelmente envolve essas características. E como é que você, mãe, vai aceitar que seu filho tão pequeno toma remédio para se conter num comportamento e não uma doença? Comportamento se resolve com disciplina. Comportamento se resolve com ensinamento. Comportamento se resolve com exemplo. Porém, muitas das vezes é mais fácil se resolver com medicamento. Então, eu quero trazer esse vídeo aqui, uma conscientização para você que é mãe, para você que é pai, para você que é professor, professora. Olha com carinho, com respeito a essa criança. Procura entender o porquê que essa criança está fazendo isso. E quando nós olhamos para esses transtornos, para essas características de que classifica uma criança com TOD, e aí eu pergunto para você que é adulto que está assistindo esse vídeo, você gosta de obedecer facilmente? Você não fica irritado quando alguém te desafia? Você não fica irritado quando alguém fala para você fazer algo que você não quer? E você também tem um transtorno? Não. Você tem uma personalidade que precisa ser tratada, precisa ser disciplinada. Nós que somos adultos, nós filtramos aquilo que nós vamos falar. Alguém vem e nos faz uma raiva, nós vamos respirar. Aqueles que são educados, que aquele que não tem educação, ele vai responder na altura e vão-se embora. Mas aqueles que param e raciocinam e falam, não, a minha vontade é falar muito, mas eu vou falar o necessário, eu vou esperar, eu vou avaliar o que eu devo fazer ou falar. Ou quando alguém vem te dar ordem. Gente, coisa difícil é a gente receber ordens. Até mesmo quando a gente está trabalhando e a gente está recebendo a gente está sendo pago para receber ordens e para executar serviços, muitas das vezes nós ficamos irritados. Aí vem
um estudo para dizer que a criança ela tem um transtorno quando ela tem todos esses comportamentos. Esses comportamentos, mãe, é duro que eu vou dizer, mas é a realidade. São comportamentos de uma criança que sabe o que quer, porém precisa ser disciplinada, porém precisa ser ensinada, por isso precisa ter o exemplo dentro de casa. Às vezes você está com um filho agitado dentro da sua casa, mas toda a sua família é agitada. Como que você quer um filho tranquilo? Às vezes você, o seu marido, a sua família é toda tranquila e você não entende por que o seu filho é agitado. Aí você vai pegar o celular do seu filho, os desenhos que ele assiste, todos os desenhos são de violência, são de agitação, músicas agitadas, e você quer que essa criança seja uma criança calma. Percebe que você dá alimentos, você dá informação de agitação e você quer receber em troca a calmaria, a obediência. Você não vai conseguir receber. Você vai ter o resultado ao qual você está investindo. Você está investindo em gritaria na sua casa, em muitas brigas. Você está investindo para que seu filho assista desenhos violentos, agressivos, músicas agitadas. Como que você vai querer um menino tranquilo? E entra a questão da personalidade. Cada um de nós temos uma personalidade. Tem crianças que são extremamente tranquilas, tem crianças que são extremamente agitadas. Até a criança que é calma demais, é preciso em alguns momentos a gente colocar essa criança para frente, para agitar, para fazer alguma atividade. E assim o contrário com aquele que é agitado demais. Precisamos fazer com que ele refreie. Precisamos ensiná-lo a dominar suas vontades. E eu falo isso pelo que a palavra do Senhor diz, eu falo isso enquanto mãe e falo isso como terapeuta. Eu tenho um filho de 5 anos e sempre quando nós damos uma ordem a ele aqui em casa, ele diz: eu odeio receber ordens ou ter que obedecer. Cada hora ele fala de uma maneira. E eu digo para ele: você não gostar de receber ordem não é a minha preocupação. A questão aqui é que toda a ordem que for colocada você tem que obedecer por causa das consequências que você terá pela desobediência. Então, se você não gosta, tá tudo bem. Eu também não gosto de receber ordem. Eu não gosto de obedecer, mas eu preciso obedecer. E aí, quando, por alguns momentos, por causa dessa agitação dele, ele fica ansioso, ele fica sentindo que vai passar mal. Eu poderia correr e levá-lo para o médico para tratar, para dar calmante para ele. Mas eu preciso tratar o coração dele. Um coração que tem dificuldade de ser repreendido. Um coração de uma criança que foi gerada em pecado. O que é gerada em pecado? Todos nós, por causa de Adão, por causa do que foi feito no jardim, fomos concebidos em pecado. Então nós nascemos com esse sentimento de não querer receber ordem, de não querer ser disciplinado, de não querer ter limites. Quem é que vai ensinar essa criança? Os pais. Quem é que vai colocar limites? Quem está cuidando dessa criança. Então a responsabilidade, mãe, pai, avós que cuidam dos netos, são dos adultos colocar limite. E como é que vai colocar esse limite? Xingando a criança, amaldiçoando essa criança, batendo, espancando nessa criança, e aí depois dá tudo que a criança quer para que tenha sossego? Essa criança ela vai crescer entendendo que quando ela impõe, quando ela não obedece, está tudo certo. Quantos pais brigam com os filhos, gritam com os filhos, falam, você não vai fazer, que não sei o quê. E o filho vai lá, impõe, faz birra, os pais vão lá e dá tudo o que ele quer. Isso não é ensinar. E não vai ser um calmante que vai resolver o problema do seu filho. Ele vai crescer sem limite, vai ser um adulto sem limite, vai ser um marido, uma esposa problemático para alguém lá na frente. Então, é responsabilidade nossa. Aqui eu falo como terapeuta, mas é impossível falar e tratar deste assunto como profissional sem falar do que a Bíblia diz a esse respeito. Como cristã que sou, será impossível eu fazer um atendimento, eu fazer um aconselhamento dentro do que eu conheço da terapia, sem usar o que a Bíblia diz, porque não existe perfeição ou não existe nenhum caminho melhor para ser trilhado maior do que a Bíblia diz. Nós temos complementos. Eu tenho esse curso de terapeuta, eu estou sempre voltando às aulas, sempre assistindo, é de grande valia,
porém a Bíblia a gente precisa buscar respaldo na Bíblia para entender como funciona. Então, para você que é mãe de criança que foi diagnosticado com esse transtorno opositivo desafiador, observa o seu filho. Observa quando você dá ordem para ele se ele aceita facilmente ou se ele tem dificuldade, ele argumenta. Uma criança que argumenta o porquê, isso demonstra que você, mãe, tem um filho muito inteligente e que ele quer saber por que ele tem que te obedecer. O que cabe a você é sentar com o seu filho e explicar para ele as coisas. O que está faltando são pais inteligentes emocionalmente, pais curados emocionalmente para curar seus filhos. Agora, se uma mãe e um pai não conseguem sentar com o seu filho e explicar, olha filho, eu sei que é difícil para você obedecer, eu sei que muitas das vezes a gente não quer obedecer, mas a palavra do Senhor diz que nós precisamos obedecer. Mas se nós não obedecemos, há consequências. O que você acha melhor? Você obedecer mesmo sem querer, ou você não obedecer e ser castigado pela sua desobediência, fora as consequências dependendo do que você está querendo fazer. É mostrar para essa criança que nós somos pais, mas não somos super-heróis, que nós também temos as nossas limitações, a gente tem vontade de brigar, a gente tem vontade de dizer não para as pessoas, a gente tem vontade de não fazer nada para os outros às vezes. É normal esse sentimento no sentido de que é uma coisa natural da nossa carne pecaminosa. Só que nós precisamos fazer o que a Bíblia orienta. Precisamos de disciplina, precisamos de limite. Uma pessoa, por exemplo, aqui o oposto, uma pessoa que é extremamente calma, extremamente bondosa. Se os pais não ensinarem essa criança a colocar limite nos outros, essa criança vai virar um adulto explorado por todos, vai entrar numa depressão profunda porque vai ser sobrecarregado com problemas dos outros, porque foi uma pessoa que não teve um posicionamento. Então percebe que há necessidade de um equilíbrio. Uma criança que é diagnosticada com TOD, ela precisa ser disciplinada para retroceder, para ter limite, para ter controle. Mas uma pessoa que é extremamente calma, é uma pessoa que não tem atitude, ela precisa ser ensinada a ter atitude, a dizer quando algo não está fazendo bem para ela, quando está sendo explorada. Por exemplo, uma criança que tá com um brinquedo que é dela e chega um coleguinha, eu quero. Aí a mãe diz, entrega para ele. Não, não entrega, é seu o brinquedo é do seu filho. Então você vai dizer, filho, seu coleguinha tá querendo emprestado, você empresta para ele? Aí vem o limite. Aí tem um filho que não quer emprestar nada, que não quer compartilhar nada. Você vai sentar com o filho e vai dizer, olha, é muito bom a gente compartilhar o brinquedo, porque você tem esse brinquedo, o seu coleguinha tem outro. Você brinca, você empresta o seu para ele empresta o dele para você. E vai ter coisas que o seu filho não vai querer emprestar, mas você precisa entender uma coisa. Uma amiga sua chega na sua casa e te pede tudo emprestado. É tudo que você empresta para ela? É tudo que você vai dar de bom grado? Então nós precisamos ser honestos conosco e honestos com os nossos filhos. É impor limites sem apavorar. É impor limites entendendo que é uma criança que precisa ser ensinada, disciplinada, porque nós não gostamos de obedecer. Nós temos dificuldade de receber ordem. Então, mãe, que tem uma criança que está diagnosticada com TOD, avalia seu filho, disciplina o seu filho, ame o seu filho, proteja o seu filho. Quem sabe essa irritabilidade, esse descontrole, não é porque essa criança está sendo abusada emocionalmente, abusada sexualmente, abusada fisicamente. Então avalia o porquê que essa criança está com medo. Voltando sobre o meu filho de 5 anos. Ele tem dificuldade de obedecer e às vezes ele fica vendo os desenhos que ficam... Eu esqueci como que fala agora, que vai passando desenhos, e eu falo para ele quais os desenhos que ele tem a assistir. Eu disse, você vai ficar sem celular agora, porque você começa a assistir o desenho que a mãe falou, daí a pouco você tá passando aqueles desenhos que passa de minutos. Então ali passa desenho que não tem problema, mas passa desenhos que não pode. E eu disse para ele que ele vai ficar sem celular. Outra coisa que eu estou fazendo, ensinando a questão da obediência, não é se quiser, é necessário por causa das consequências. Então a minha preocupação não fica apavorada. O que eu peço ao Senhor é que ele cresça temendo a palavra do Senhor. Por quê? Mesmo quando ele não quiser fazer algo, ele vai entender pela palavra que ele precisa fazer e ele vai fazer. Porque nem tudo que a gente obedece porque quer. A gente obedece porque entende pela lei, pela palavra do Senhor, que é necessário que nós obedeçamos, para que não haja uma consequência. Então,
sobre o meu filho de 5 anos. Eu tenho conversado muito com ele, me preocupo bastante, porque eu fico pensando lá na frente, porque eu também sei que tem pessoas que não vão aceitar ser disciplinados, assim como tem adultos descontrolados, não é porque faltou remédio, é porque eles não quiseram ser admoestados, não quiseram e não aceitaram a disciplina. Assim como tem servos de Deus que não obedecem a palavra de Deus. Então não são servos, estão na igreja, mas não são servos porque não estão submissos à ordem do Senhor. Então, para você que é mãe, para você que é pai, observa o comportamento do seu filho e observa você, como você tem agido. Às vezes você está gritando muito e fala para o seu filho falar baixo. Às vezes você está falando muito e quer que seu filho fale pouco. Ou às vezes você até fala pouco, mas essa criança está agitada. Procura saber o porquê. Se é dela, se é da criança falar muito, procure então limitar de acordo que não te prejudique também, para que não fique pesado o ambiente do seu lar. Mas procura ler esta criança, observar o seu filho, a sua filha, e saber como ele funciona e colocar limites. E para finalizar, eu quero ler aqui na palavra do Senhor o que fala sobre as crianças. Por isso que nós temos que estar atentos. Nem tudo é doença, é falta de atitude dos pais. Porque é mais cômodo para mim dizer que o meu filho tem algum problema, e quando alguém vai lá, mas o seu filho está tão sem educação. Não, ele tem um problema, ele tem um transtorno. Não, continua sendo o que a Bíblia diz, pecado. Pecado do ser humano é não querer cumprir ordens. Pecado do ser humano é não ter limites. Então, estão mudando o nome para ser aceitável, para entrar na mente dos pais aceitando que o filho tem doença. Não é doença, é falta de educação, é falta de disciplina, falta de amor, falta de cuidado com o seu filho, de prestar atenção de como o seu filho funciona e zelar por ele. Entendeu? Nós vamos confirmar isso no que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, o ensinamento, pois se fustigares ou se bateres com a vara, não morrerá. Então, mãe, então, pai, nós apanhamos e nós não morremos. Nós apanhamos e nós estamos aqui. Então, se o seu filho está te desobedecendo, tira dele o que ele gosta. Gosta de ver desenho? Tira o celular. Gosta de comer alguma coisa diferente? Dá o alimento que ele precisa, mas não dá o que ele gosta. Seu filho está te desobedecendo? Ponha de castigo. Não resolveu? Bate. Mas antes de tudo isso, ore ao Senhor. Busque sabedoria no Senhor. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria, que é para pedir ao Senhor, que ele dá deliberadamente, ou seja, ele dá sem limites. Então, às vezes falta em nós sabedoria para conhecer e saber lidar com os nossos filhos. É falar, você não vai fazer, então você não vai fazer. Aí você diz, você não vai. Aí o filho começa a fazer birra, então a mãe vai deixar só dessa vez. Aí deixa dessa, dá outra. Não vai ter um filho com limites. Então, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares, se a bateres com a vara, não morrerá. Então, seu filho ser disciplinado com vara, se deixar de castigo sem um celular, sem um desenho que ele gosta, ele não vai morrer. Ele vai ficar bem, ele vai sobreviver e futuramente ele vai te agradecer pelo comportamento. Provérbios 20 e o versículo 11 diz assim: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então, nós conseguimos observar como essa criança funciona pelo comportamento dela. Tem criança que vai ser mais fácil de lidar, mas tem criança que vai ser mais agitada. Então, pai e mãe, cuide do seu filho, não dá remédio para o seu filho, disciplina o seu filho, observa o que está acontecendo na escola do seu filho, ouça o seu filho quando estiver reclamando de alguém, ouça as questões do seu filho e quando você for falar para o seu filho e ele te questionar, mas por que eu tenho que obedecer? Tenha paciência de ensinar para essa criança que a obediência ela é necessária. Pai e mãe, não mintam para os seus filhos. Quantos pais cristãos mentem para os seus filhos? Não mintam para eles que você vai perder. Eles não vão confiar em vocês quando vocês disserem algo, eles sempre vão ter dúvidas se você está falando algo que é verdade ou não. Quando o Arthur me fala alguma coisa e eu digo para ele, eu falo, filho, a mãe mente para você, então pode confiar no que eu tô falando. Às vezes ele tá com medo de alguma situação, eu digo, a mãe mente? A mãe não mente, então pode confiar no que eu estou falando. Nesse dia que ele sentiu pavor, ele falou, mãe, eu tô sentindo
que eu vou passar mal. Ele pensa que vai passar mal e já começa a ficar trêmulo, ele começa a ficar com o coração acelerado e ele pedindo bromoprida, porque ele passou mal um tempo atrás. Eu não lembro se ele tinha ficado gripado e veio um enjoo também. E o médico passou esse remédio. E aí ele tomou por 2 vezes que ele ficou doente. Então, quando ele sente essa pressão, essa ansiedade, esse enjoo, ele acha que o remédio vai resolver. Eu chamei, eu conversei. Eu chamei e eu disciplinei no sentido de você não pode aceitar esse descontrole. Você é homem, você foi criado para a guerra, você foi criado para liderar, você vai cuidar de uma casa, você não pode ser fraco. Você tem que ter domínio sobre as suas emoções. Então eu dou aquele choque de realidade. Eu primeiro chego e acalento, eu tiro o foco do que ele está com medo. Depois eu chamo ele para uma realidade, quem ele é e que ele precisa ter domínio. E aí eu vou e digo para ele o porquê que ele está sentindo aquilo, que é por causa do pecado da desobediência. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria para educar os nossos filhos. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que o comportamento deles gera neles consequência. Satanás, ele só não vai roubar, matar, destruir na vida de um adulto. Ele vai tentar destruir a vida de uma criança. Então nós não podemos ser inocentes de achar que Satanás não está tentando destruir a vida dos nossos filhos com remédios para paralisá-los, para deixar de fazer, deles pensarem, deles questionarem. O problema não é a criança questionar, o problema é a criança não obedecer. E como que ela não vai obedecer? Se você não souber lidar com ela. Então o problema maior não é do seu filho, o problema maior é seu e do seu marido, seu e da sua esposa. É você que tem que saber como lidar com essa criança, é trazer para a realidade. É deixar claro que ela está protegida, ela está guardada por você, mas chamar para a realidade. Se for uma menina, fala para ela, olha, você tem que ser forte. Mesmo quando vier esse pavor, você tem que raciocinar qual é a realidade disso. Você tem que saber que você está sendo criada e ensinada para ser uma excelente mãe, uma excelente dona de casa. E você vai ter que ter domínio sobre as suas emoções. Igual eu pergunto para o meu filho pequeno. Você tá com medo de passar mal, o que você está sentindo? Eu tô sentindo que eu acho que eu vou vomitar, acho que não sei o que. Eu falo, mas o que você tá sentindo agora? Medo. Falo, então você tem que dominar o medo. E como é que você vai dominar o medo? Mecanismo de segurança, que é a respiração com a mão virada, que aí a gente aprende aqui as técnicas. Vira a mão e começa a respirar. Puxa bem forte, solta bem devagar. Ali já tira o foco um pouco do medo. E depois vamos para a palavra também, que é o principal. Primeiro você tira o foco, que é a questão de dar um equilíbrio para a respiração. Depois você vai para a palavra. Olha, filho, olha, filha, você está tendo esse resultado, essa consequência por causa da sua desobediência. A palavra do Senhor diz isso, isso, isso. Vai mostrando para elas, para sua criança, a consequência da desobediência, dos desenhos ruins que assiste, que o inimigo da nossa alma, ele tenta destruir a nossa vida, ele não desiste de nós, por isso nós temos que ser obedientes ao Papai do Céu. Então, é ensinar para a criança que ela precisa obedecer, independente se ela quer ou não, e se ela não obedecer, ela vai ter consequências. E nós precisamos aplicar a disciplina. Assim como Deus nos ama, mas Ele nos corrige e Ele diz não, mesmo a gente chorando, mesmo a gente orando, jejuando, quando é não mesmo, nós precisamos fazer assim com os nossos filhos. Quando precisar disciplinar com amor, porque quando Deus nos disciplina, Ele não deixa o amor dele de lado, Ele não deixa a justiça dele de lado, mas Ele vem e nos corrige com amor, com justiça e a disciplina ele não tira, ele não retira, tá tudo junto. Então nós quando for admoestar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, discipliná-los, precisamos disciplinar com amor, com mansidão, mas com autoridade. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que quem manda somos nós. Nós não somos amiguinhos dos nossos filhos. Nós somos pais que usa de autoridade sobre eles e eles têm que obedecer, quer eles queiram, quer não. Entendeu? Então essa é a dica que eu deixo para vocês nesse vídeo. Se você, mãe ou pai, tem essa dificuldade de entender, quiser me procurar, eu vou explicar melhor. Você me explica como é o comportamento do seu filho, da sua filha. Eu vou te dando algumas dicas pelo que a palavra do Senhor diz e também como terapeuta, para você ir aplicando. E de repente o problema maior é com você, é com o seu marido, é com a sua esposa e o seu filho está replicando. Quando diz aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que os estudos dizem uma coisa assim, ó.
A causa do transtorno é desconhecida, mas provavelmente envolve uma combinação de fatores genéticos, ambientais, mas é o ambiente que a criança está envolvida. Qual é o ambiente que a criança está envolvida? E a genética não é que nasceu porque o pai era desse jeito, não, é porque esse pai, essa mãe tem esse comportamento e essa criança vai replicar esse comportamento que ela está tendo. Então, nós precisamos observar e entender. Não é doença, é um transtorno. Que transtorno é esse? É a falta da disciplina, é o pecado. É isso que a palavra diz. Então eu fico com o que a palavra do Senhor diz. Faz o teste. Se você tem dúvidas, faz o teste. Você não vai perder nada, pelo contrário, você vai ganhar, você vai ter um filho obediente. O seu filho às vezes vai continuar agitado, porque tem criança que é mais agitada, mas ele vai entender que ele fazer pirraça, ele tentar força com você não vai resolver, porque você é mais forte, porque Deus te deu essa autoridade. Mas fala com amor, não fala com autoritarismo, gritando, amaldiçoando, não. Fala com amor, senta e conversa. Fala sobre a autoridade, sobre o amor de Deus, sobre o limite. Fala para ele que às vezes obedecer é difícil, mas é necessário. Vai pontuando o que acontece com quem desobedece na Bíblia. Ensina para o seu filho o caminho no caminho. Tá bom? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê sabedoria para educar o seu filho. E não fica dando remédio para o seu filho, acreditando que ele está doente, que ele tem um transtorno. Ele precisa ser amado por você. Ele precisa ser disciplinado por você. Ele precisa ser protegido por você de tudo isso que Satanás está usando o mundo para colocar dentro da nossa casa, mesmo quando nós conhecemos e obedecemos a palavra do Senhor. Estejamos atentos, pais, para que o inimigo não entre dentro da nossa casa de maneira que talvez não tenha mais recurso. Talvez você vai criar um filho cheio do remédio e ele não vai cumprir o propósito que Deus preparou para ele por causa dos remédios que você está dando. Então pense nisso, não tire o remédio por conta própria do seu filho, mas vai dando remédio e também vai dando disciplina. Porque eu nunca ouvi falar que remédio curou ninguém de transtorno. Eu nunca ouvi falar que ninguém parou de tomar remédio que estava com depressão. É preciso mudar de vida. Só para de tomar o remédio quando muda de vida, porque não são doenças. Não são uma ferida que abriu, a pessoa passa pomada. Não é uma doença que a pessoa deu e precisou de tomar o remédio. É emocional, são sintomas, é o que a pessoa sente. O que nós sentimos não é tratado com remédio, é tratado com disciplina, com renúncia e com muita ajuda de Deus. Então fica com essa dica.